não desista de você. Querido, Deus ministrou uma palavra poderosa no meu coração e eu creio que Ele quer transformar a sua vida, que Ele quer alcançar a sua vida assim como Ele fez comigo, amém? Amém? Quantos creem que Jesus trouxe vocês aqui nessa noite para falar o coração de vocês? Digam amém. Aleluia, glória a Deus. Quero ser bem breve nessa noite. Queria pedir para a igreja abrir lá em Marcos, lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Vem Malaquias, Mateus, logo em seguida Marcos, antes de Lucas. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, no versículo 46. Essa é uma história bem conhecida, eu acho que todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui já ouviu falar. Eu acho um pouco impossível alguém não conhecer essa passagem. A passagem falou bastante comigo, Deus falou bastante no meu coração, porque o cego de Jericó, o cego Bartimeu, ele não desistiu de lutar por ele. Aqui a partir do versículo 46 fala assim: depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, alegre-se, porque ele está te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visão. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que você pode aplaudir ao nosso Senhor Jesus por essa palavra? Você pode aplaudir ao nosso Senhor Jesus porque Ele está aqui, Ele quer falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Querida, aqui é uma passagem onde o cego Bartimeu estava no meio do caminho, na beira do caminho, mendigando. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu essa passagem. Só que em determinado momento ele ouviu que o mestre passava. Ele ouviu que o mestre estava passando por ali. Queridos, eu creio que o mestre está aqui nessa noite. Eu creio que Jesus está aqui nessa noite, assim como ele estava lá em Jericó. E no meio do caminho, quando o cego ouviu que Jesus passava, ele começa a gritar, ele começa a clamar, porque uma esperança se acendeu no coração dele. Uma esperança se acendeu no coração dele e ele falou: eu não posso desistir de lutar por mim. Eu não posso desistir de mim agora. É a minha oportunidade. O mestre, o salvador, o homem que cura, que faz milagres, ele está passando aqui do meu lado. Eu preciso. É a minha hora. Eu não posso desistir. E querido, ele começa a clamar, ele começa a gritar. Só que havia uma multidão falando para ele calar a boca. Havia uma multidão falando para ele se calar. Querido, quantos de nós enfrentamos uma multidão falando para a gente desistir todos os dias? Quantos de nós ouvimos, temos pensamentos de desistir da nossa própria vida, de lutar por nós mesmos, de lutar para permanecer no caminho que o Senhor quer para nós? Quantos aqui enfrentam uma multidão todos os dias? Mas, querido, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: não desista. Não desista. Eu estou te ouvindo. Eu estou te vendo. Não desista. Querido, nessas quarta-feira, Deus tem falado grandemente e poderosamente nesse lugar. Porque o que Satanás mais quer é que nós venhamos desistir. Que nós venhamos desistir de lutar. Que nós venhamos desistir dos nossos relacionamentos. E principalmente que a gente venha desistir de nós mesmos.
desistindo de nós mesmos, nós não buscamos por mais nada. A gente não busca por relacionamentos, a gente não busca pela nossa família, a gente não busca por outros. Querido, Deus trouxe aqui nessa noite para falar: não desista de você. Eu estou te ouvindo. Está gritando na beira do caminho e eu estou te ouvindo. Não desista, não pare. Querido, o cego Bartimeu, enquanto clamava, enquanto gritava pelo mestre, uma multidão se levantava contra ele. Enquanto um gritava, uma multidão, centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas estivessem gritando: para, cale-se, você não vai ser ouvido, o mestre não vai vir até você, desiste agora. E ele continuava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão podia gritar, mas ele gritava mais alto, porque ele reconhecia o poder de Jesus Cristo. Ele reconhecia o poder do mestre e ele gritava mais alto. A multidão podia dobrar o volume da voz e ele triplicava o volume da voz, porque ele não ia desistir dele. Ele não ia desistir de lutar pela cura dele. Ele sabia o que ele precisava. Você chegou aqui nesse lugar e eu tenho certeza que você sabe o que você precisa. Talvez seja uma cura, assim como aquele homem. Talvez você veio aqui nesse lugar buscando uma resposta de Deus. Talvez você chegou aqui nesse lugar buscando curar, salvar os seus relacionamentos conjugais, seus relacionamentos de amizade. Talvez você chegou aqui nesse lugar buscando alguma coisa da parte de Deus para a sua vida. E a ordem do mestre nessa noite para mim e para você, querido, é: não desista. Não desista de lutar, porque vai valer a pena. Eu estou vendo você. O nosso Deus é o Jeová Lahoi, o Deus que nos vê. Você pode falar isso comigo nessa noite, querido? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: não desista. Querido, fala com autoridade. Sacode ele aí se for preciso. Fala: não desista. Ele está te vendo. Vocês não estão entendendo o quão poderoso isso é, querido. Vira com autoridade e fala: não desista. Ele está te vendo. Querido, quando a gente entender essa verdade, a gente vai gritar muito mais do que a multidão. Talvez você chegou aqui e Satanás durante a semana tentou colocar em você mentiras, jogar em você mentiras. Talvez Satanás tentou durante toda a semana, durante todo o dia de hoje, te fazer desistir de estar nesse lugar. Só que pela misericórdia de Deus, você chegou aqui e Deus quer quebrar, jogar por terra as mentiras que Satanás tem tentado colocar na sua mente, na minha mente. Mentira de que nós não vamos conseguir, de que é pra gente desistir, de que nós somos incapazes, de que nós não vamos conseguir a solução, a resposta para o nosso problema. Mas Deus está aqui nessa noite, querido, falando para mim e para você: não desista. Não desista. Continue lutando. Tem uma multidão gritando contra, mas não desista, porque eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Querido, o resultado do clamor do cego Bartimeu foi a cura dele. Foi a cura dele. Ele por nenhum momento pensou em desistir, pensou em parar. Muito ao contrário, ele continuou clamando. E será que eu e você estamos dispostos a continuar clamando, mesmo que tenha uma multidão gritando contra nós? Será que nós estamos dispostos a continuar lutando para conseguir nos aproximar do Mestre? Querido, Deus, Ele quer tratar no meu e no seu coração, porque Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida.
Jeremias 29:11 vai falar, Deus fala, bem sei eu os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe os planos que Ele tem para você. Ele planejou a minha e a sua vida, e Ele quer dar para nós um fim bom, planos bons para nos dar o fim que desejamos. Querido, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso são verdades que a gente ouve durante a nossa vida toda, fala durante a nossa vida toda, mas a gente não entende a profundidade disso. O quão poderoso é a palavra de Deus. Os planos dele para a nossa vida são tão grandiosos e poderosos que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem chegou ao coração do homem. De tão grandioso e poderoso que é. Querido, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele não quer que você desista agora. Ele quer que você continue lutando. Por mais que exista uma multidão, por mais que o mar esteja te submergindo, Ele quer que você continue clamando por Ele, porque Ele está lá, Ele está aqui, ouvindo o seu clamor, sentindo a sua dor, e Ele quer derramar o bálsamo que cura sobre sua vida. Ele quer derramar o bálsamo que cura sobre o seu coração. Não é hora de parar, querido. Não é hora de desistir. O Senhor Jesus está aqui, amém? Você crê nisso? Aleluia. Querido, às vezes a multidão tenta nos fazer pensar que não temos mais solução, que não há mais esperança, que não há mais propósito em nós. Viver uma vida sem propósito é viver sem saber para onde estamos indo. O que Satanás quer roubar de mim e de você é o propósito de Deus. Porque quando ele roubar o propósito de Deus, ele vai ter roubado tudo, porque vamos viver perdidos. Satanás, ele tenta colocar no nosso coração que nós somos incapazes, que nós não vamos conseguir vencer. Mas Deus te trouxe aqui para quebrar essas mentiras. Deus te trouxe aqui para quebrar, destruir, jogar por terra essas mentiras. Querido, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, quando nós paramos para saber os planos de Deus, a gente começa a entender de verdade quem nós somos. Nós começamos a entender de verdade o preço do sacrifício dele. A gente começa a entender de verdade a morte dele no Calvário. E quando a gente entende o tamanho amor que ele teve por nós, isso nos dá força para continuar clamando, para continuar lutando, para se levantar 2 vezes mais, 3 vezes mais, gritar 5 vezes mais necessário contra a multidão. Quando a gente entende o amor de Jesus, a gente consegue continuar lutando por nós e correndo para Ele. Querido, o cego Bartimeu sabia o que ele precisava, sabia o que ele queria e ele estava disposto a conseguir. Ele teve fé no poder de Jesus. Ele teve fé no poder na voz do Todo-Poderoso. Aonde você está depositando a sua fé, querido? Aonde você está depositando a sua fé? Está depositando a sua fé nas coisas desse mundo? Está depositando a sua fé no irmãozinho que está ao seu lado? Está depositando a sua fé em algum amigo distante? Querido, deposite a sua fé no Todo-Poderoso, porque só Ele pode realizar o que você precisa. Só Ele pode fazer você continuar. Só Ele pode derramar o bálsamo que cura. Só Ele pode nos dar propósito de vida. Nele nós conseguimos vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
Longe dele não existe verdade. Longe dele nós vivemos perdidos, porque não sabemos qual é o caminho. E longe dele nós não temos vida. Que talvez Deus trouxe aqui nessa noite para você olhar novamente para a cruz, recalcular a sua rota. Eu não sei como você estava caminhando durante esses dias, eu não sei qual foi o seu pensamento durante a semana, eu não sei o que quase te fez desistir de estar aqui. Mas, querido, Ele está nos chamando para recalcular nossa rota e olhar novamente para a cruz. Olhar novamente para a cruz. A cruz é capaz de apagar o nosso passado e apontar o nosso destino. A cruz é capaz de nos dar força, porque a gente entende e reconhece que um sangue foi derramado pela nossa vida. E isso nos dá força para continuar. Isso nos dá força para continuar. Onde você tem depositado a sua fé? Para onde você tem olhado? O cego Bartimeu, ele não olhou. Na verdade, ele não podia nem olhar, porque ele era cego. Mas o cego Bartimeu, ele não focou na multidão. Ele focou naquele que poderia salvar ele. Quantos de nós, muitas vezes, olhamos para a situação que está ao nosso redor? Olhamos para como está o nosso relacionamento, a nossa família, o nosso emprego, os nossos estudos, a nossa vida, o nosso coração, o nosso íntimo. E por olhar a circunstância, a gente desiste. A gente para. A gente não encontra mais motivos para continuar lutando. Quantas vezes você desistiu de algo na sua vida por olhar as circunstâncias? A diaconisa Tayane citou aqui no altar uma palavra durante a ministração que Deus tem falado comigo. Eu até comentei com a diaconisa Gabriela durante a semana, que é sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram presos injustamente. Eles foram presos por libertarem uma menina. E a prisão naquela época não era que nem hoje não, que tinha só as celas e você ia ficar do jeito que queria, não, querido. Era algo terrível. Eles apanharam, eles foram presos. Só que eles não tiraram o olho de Jesus Cristo. Eles continuaram focando em Jesus. Porque eles sabiam que o sofrimento que eles estavam passando nem chegava perto da glória que estava por vir. Nem chegava perto, nem se comparava à presença do Mestre. E sabe o que eles fizeram? Ao invés de olhar para a situação, eles poderiam ter pensado. Paulo poderia ter falado para Silas: nossa, nós estamos presos por conta de uma libertação. Que coisa injusta, que mundo injusto. Olha o que nós estamos passando, olha o que nós estamos fazendo. Será que isso vale a pena mesmo? Será que isso vale a pena? Mas, querido, ao invés de questionar, ao invés de reclamar, ao invés de olhar para o que estava acontecendo, eles adoraram. Eles olharam para o libertador deles. Eles olharam para o salvador deles. E mesmo presos, mesmo tendo apanhado, eles não desistiram. Eles mantiveram o foco em Jesus Cristo e não desistiram. Eles adoraram. Eles adoraram, queridos. Será que no meio da situação que você está vivendo, você consegue adorar a Deus? Será que você consegue parar de ser uma pessoa quadrada, sair um pouco do seu problema, tirar o foco do seu problema e olhar para Deus? Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não se frustrará. Você pode adorar Ele nesse momento, querido. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Você pode se desligar do seu problema e focar Pode nele. o vento soprar,
A sua vida é projeto de Deus. A sua vida é projeto de Deus. Em Salmos 139, o salmista vai falar que no ventre da minha mãe, sendo substância falciforme, Ele me viu, Ele me formou, Ele me teceu no ventre da minha mãe. Você é projeto de Deus. A sua vida é projeto de Deus. Através da sua vida, o nome dele precisa ser glorificado. Os planos que ele tem sobre a sua vida, ninguém pode frustrar. Mas você precisa parar de focar no problema e focar naquele que projetou a sua vida. Você precisa parar de focar na situação desastrosa que pode estar acontecendo na sua casa, no seu trabalho, e focar naquele que projetou a sua vida. No mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu esse mundo. O nosso Senhor venceu esse mundo. Da palavra de Deus para mim e para a sua vida nessa noite é: não desista de você, porque você é projeto de Deus. Deus projetou a sua vida, Ele projetou os seus passos, Ele tem planos maravilhosos sobre a sua vida. E através da sua vida, pessoas podem ser alcançadas por Deus. Quando Paulo e Silas estavam na prisão e eles começaram a adorar a Deus, em um dos piores momentos da vida deles, uma família foi salva. Que depois que eles começaram a adorar e foram libertos, as cadeias se abriram, as portas se abriram. O carcereiro que estava presente, ele pegou a sua espada e ia se matar, porque iriam matar ele de qualquer forma, porque ele pensou que todos iriam fugir. Só que nesse momento, em um dos piores momentos da vida de Paulo e Silas, eles são usados por Deus para salvar, para declarar salvação sobre uma família. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles não focaram no problema, porque eles não desistiram. Por não desistirem, uma família foi salva, uma família foi alcançada. Através da sua vida, Deus tem coisas poderosas para fazer e para realizar. E talvez através da sua vida, Ele quer alcançar famílias, Ele quer salvar famílias. Até porque os planos dele são grandiosos para nós. Querida, a sua vida é projeto de Deus, amém? Você acredita nisso? Então eu quero que você aí no seu lugar fale com convicção: a minha vida, mais forte, querido, a minha vida é projeto de Deus. De Deus. De Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor, querido.